A paz, meus amados, estamos aqui hoje dando início ao nosso projeto do podcast Na Mesa do Homem que Ora. Ô, meu irmão, que honra. Estamos aqui com o pastor Elias, nosso pastorzão aí. Ô, glória. Amados, estamos aqui hoje para criar esse podcast a fim de trazer para você, para sua família, para a tua casa, palavras de conforto, leituras da Bíblia, testemunhos de pessoas que aceitou a conversão, como aceitou a conversão, do mover do Espírito Santo na vida das pessoas. Estamos aqui, amados, para trazer para vocês várias experiências de vida. A gente vai ter testemunho de pessoas que foram presas, pessoas que saíram das drogas, enfim, vários tipos de testemunho. Mas o principal de tudo é a gente ver como é que Deus resgata as almas, como que Deus age na vida das pessoas. Pastor, conta um pouco, por que criar esse projeto Na Mesa do Homem que Ora? Qual que foi o intuito? O intuito, varão, é resgatar as almas, que é o principal, e a oração é a chave de tudo, né? A oração é a chave de tudo. E o que o senhor quer trazer para o pessoal de casa? Por que o senhor quer fazer esse projeto? Eu quero trazer para as pessoas uma clareza mais do Evangelho e tirar muitas dúvidas que há nas pessoas, às vezes por falta de conhecimento, varão. Porque eu já sofri muito isso aí. Entendi. Então, eu passei por um caminho que muitos estão passando. Certo. Essa é a visão. Irmãos, esse podcast não vai pregar em nenhum momento religião. Não é a nossa intenção. Nossa intenção é trazer o quê? Experiência de vida, leitura da Bíblia, a palavra. Eu acho que o que salva o ser humano é a palavra. É a palavra. É a base, tudo é a Bíblia. Então, assim, irmãos, a gente está aqui para trazer para vocês aí vários testemunhos, várias histórias. Hoje a gente vai contar a história do pastor Elias Santana, esse homem de fé. Então, assim, a gente vai bater um papo com ele, a gente vai tirar algumas dúvidas que acho que muitos de vocês têm. O porquê ser pastor, como ser pastor, o que Deus fez, o que Deus não fez. E esse projeto, irmãos, vai ter vários testemunhos, vai ter vários irmãos aqui. Eu mesmo, daqui a pouco, conto como foi minha conversão, o pastor. A gente vai ter aí vários. O próximo convidado aí, temos a irmã Daphne, irmã Tatiane, irmã legal. Jerusa. Temos vários convidados aí para toda semana aí vir um convidado novo, bater um papo com vocês, bater um papo com o pastor, trazer a palavra, trazer um pouquinho da experiência de vida. A gente não vai só se limitar à Bíblia, mas vamos trazer coisas boas também. Legal. Pastor, vamos começar aqui então. Quem que é o Elias? Fala pro pessoal. Pastor Elias é uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que está aí, caminhando com Jesus. Não tem nada de exaltação aqui. E por que o pastor Elias é o pastor Elias? Que Deus chamou, sem dúvida. Deus chamou. Mas assim, como que funciona um chamado para me tornar um pastor? Na verdade, é uma vocação dada por Deus. Não existe, eu quero ser pastor amanhã. Chamado por Deus. Que é chamado, permanece. Que não é, não acontece. Na verdade, eu nunca quis ser isso. Seus olhos veem, eu nunca quis isso. O senhor queria ser o quê, pastor? Jogador de futebol, peão de rodeio. Eita glória! Eu sou realista. E pastor, eu com a minha idade hoje, se eu quiser me tornar um pastor, eu consigo? Se Deus chamar você, sim. E a formação do meu tempo é 16 anos, né, varão? Cooperador, diácono, evangelista, presbítero, pastoreio. É 16 anos. E no mínimo, Bíblia. 3 vezes, lê ela. Então vamos dizer, eu comecei aqui como coordenador do podcast. Amanhã eu não consigo ser pastor, dá Deus conosco? Não, você vai passar por um processo. Pelo menos um presbítero não dá, pastor? Não, você vai trabalhando e vai crescendo. Então, Porque, por exemplo, no meu tempo, 16 anos, para formar um pastor. Mas com todo respeito, não caía que nem hoje, não. Hoje se levanta rápido e tomba rápido. entendi. E era lido 3 vezes a Bíblia, e quando ia selecionar de presbítero para cima, sentava 4 pastores bom de Bíblia e sortava para você 20 perguntas. Você tinha que acertar 15. Eita. Da Bíblia. Vamos fazer então, vamos conhecer um pouco mais sobre o Elias. A gente já vai aprofundar esse assunto, pastor. Pastor, quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos e uma irmã. Todos? Toda a casa do Senhor, servindo a Deus. Os pais do senhor era... Papai e mamãe eram da igreja. Mamãe já era missionária, papai já auxiliar. Mamãe mais. Certo. E os pais nunca pediram para o senhor ser pastor? Não. Só ensinou o caminho, né?
E os irmãos, ninguém também quis ser pastor, quiseram. Não. Aí Deus foi chamando eles para ser um pastor. Cada um foi, Deus foi separando. Mas todos viraram pastor? Não, só eu, pastor. O senhor, pastor Miguel? São José dos Campos. Boa. E assim, pastor, a gente vê muito quando a gente fala de pastor, a gente vê muito das coisas. Mas a gente quer conhecer um pouco o Elias. Vamos tirar essa parte pastor, que a gente já vai entrar, já vai bater esse papo. Mas assim, o Elias nasceu na onde? Nova Esperança, Paraná. Nova Esperança. Quando que o Elias foi parar nessa terra abençoada, Jacareí? Há mais de 25 anos atrás. Cheguei jovem aqui. Então, basicamente, o tempo que a gente tem de Deus conosco é quase o tempo que o pastor Elias está aqui na cidade. Mais um pouquinho. Que Deus conosco tem 22 anos. E assim, o que fez o senhor sair do Paraná, vir para São Paulo, vir para Jacareí? Foi uns processos de Deus que a família tudinho, né? Eu morar no Paraná. Nós veio do Paraná para São Paulo, nós no pau de arara, dentro do caminhão fechado, com 3 famílias, e viemos morar em Arujá. Aí morar ali, porque o papai trabalha de guarda aqui, e aí nós veio trabalhar para cá. Largamos o rosto do dia e veio embora para cá. Certo, e aí depois acabou vindo para Jacareí. Isso. Aí eu vim para Santa Isabel, fiquei um tempo lá fazendo a obra, depois vim para Jacareí. E aí aqui em Jacareí já veio como pastor ou ainda não? Não, eu vim para cá como diácono. Eu trabalhava em Santa Isabel, no ministério, aí abri um ponto de pregação aqui em Jacareí, aí eu vim assumir o trabalho aqui. Entendi. Aí veio eu, comecei a trabalhar na rua que eu moro, o pastor Renato, que Deus recolheu, aí eu assumi o trabalho. Tá. E assim, a Deus Conosco é o trabalho que é do senhor, a igreja que o senhor fundou, a igreja que o senhor denominou aí, a gente está seguindo, mas já trabalhou, não é trabalhou, mas pastoreou em outras igrejas. Qual que é a experiência do senhor? Com essa igreja aqui, eu já pastorei 14. Eu já trabalhei em vários ministérios, 13 ministérios. Cada ministério tem um jeito de trabalhar. Eu trabalhei cada no ministério para depois Deus me dar a direção dessa. Tá. O senhor pode falar alguns ministérios que o senhor já Trabalhei trabalhou? na Assembleia, trabalhei na Brasil para Cristo, trabalhei na Deus Amor um período e um pouquinho passando na quadrangular. Pouca coisa. Então, digamos assim... E na Sol Sobre Deus. Eu trabalhei 10 anos. O senhor, vamos dizer assim, o senhor bebeu de várias águas, várias fontes, para ser esse pastor Elias que o senhor é hoje. Sim. Então, assim, vamos dizer, a quadrangular às vezes permite algo que a Assembleia não permite, e o senhor, na Deus Conosco, trouxe, vamos dizer, a essência de cada uma delas para cá. Isso, foi certinho. E aí, o que eu queria saber do pastor Elias? O porquê fundar Deus Conosco? É porque Deus ia falando comigo, usando vaso, e eu relutei muito para não querer, porque eu trabalho no ministério, e Deus vinha falando comigo, tinha uma obra comigo. E muitos irmãos Deus foi mostrando, foi falando, e chegou uma hora que Deus criou a situação. Aí chegou a hora que começou Deus Conosco. E a Deus Conosco começou aonde, pastor? Na minha casa, na garagem de 4 por 10, 40 metros. E começou grande já? Não, Começou 4 metros. pequenininha? Começou eu, a Manjerusa e as 2 meninas, só. Eu pregava, e a minha sogra, pregava 6 meses, só nós. Ela foi crescendo. A partir do 6º mês que ela começou a crescer. E assim, o trabalho da Deus Conosco começou na garagem. Quando ela veio pra cá, cidade de Salvador, levou mais ou menos quanto tempo dela sair da garagem para ter uma sede? Aproximadamente, ela está com 10 anos, há uns 12 anos na garagem. E ela dobrou, porque aqui ela tem 543 metros de igreja, de terreno. Quantas vezes mais? Sim. E assim, agora é a pergunta que eu acho que muitos têm. Ser pastor é fácil? Não. Por quê? Muito amor. É porque tem que ter muito amor e dobrar a vigilância e alimentar principalmente para você. E que machuca muito o coração de muitos pastores, chama a palavra ingratidão. Essa arrebenta muitos pastores. Mas assim, o senhor fala ingratidão perante a igreja, perante ao pastor, perante ao quê? As pessoas. Certo. Mas assim, a Deus Conosco já está há 22 anos. 22 anos. Passou muitas almas aqui, muita gente. Passou pessoas que já estão na glória, Sim. Outros que saiu do caminho, voltou, sim. Às vezes está desviado ainda, sim. Mas assim, o que mais pesa para um pastor? O que mais dói? O senhor falou em ingratidão.
de as pessoas não reconhecer o Deus vivo. A pessoa vem para a igreja, o Espírito faz a obra, a palavra, daqui a pouco ele vai embora. E o que mais pesa é que a pessoa não quer entender aqui. Senhor, vamos lá, vamos entrar numa polêmica. É uma dúvida que eu tenho, às vezes você de casa pode ter. O senhor acha que hoje a igreja, como é que eu posso dizer uma palavra? Não digo um balcão de negócio, mas assim, chegou algo para a pessoa que ela quer vir na igreja, receber revelação, receber a cura, receber a bênção e ir embora, ela não quer mais ter aquele envolvimento com Deus. Muitas vezes as pessoas vêm só para pegar o milagre e esquece. É Sim. Isso grande parte hoje? Sim, mas isso é bíblico. Jesus curou 10, só voltou 1. E era samaritano ainda. Isso. E a maior revelação da Bíblia é a Bíblia. Deus pode usar em revelação? Pode. Pode usar em profecia? Pode. Eu creio em tudo isso aí. Ele tem poder. Mas eu fico com a palavra. Se Deus usa uma pessoa e dá uma profecia por mão, por irmã, conselho que eu dou aqui. Põe na partilheira espiritual. Deixa lá, guardadinho. Se Deus cumprir, é Deus. Se Deus não cumprir, é Deus do mesmo jeito. Continua a sua vida. Vou dar um exemplo. Você trabalha numa empresa. Uma empresa. E Deus fala, eu tenho uma obra com você para fazer em tal cidade. Você não vai pedir conta. Vai trabalhando. Vai fazer a vidinha. Deus vai criar situações e vai levar você naquilo que Ele quer. Mas quando Ele te levar, Ele vai te sustentar, vai te suprir, vai te abençoar em tudo. Eu quando fui para o campo missionário, não tinha nada. Deus me deu de tudo. Eu orava aqui, Deus mandava a benção amanhã cedo. E assim até hoje. Agora, quando Deus manda é uma coisa, quando o homem manda é outra. Entendi. Mas assim, pastor, o senhor trouxe para mim os exemplos. Mas eu vejo que muitas pessoas hoje acabam se machucando mais na igreja, às vezes, que na rua. Tá errada essa minha visão? Machucando na igreja é porque, na verdade, existem pessoas na igreja que, sinto muito, não tem um espírito. Quem tem um espírito de Deus não machuca ninguém. Só que tem um lado falho, né, mano? Mas não machuca. Tá. O senhor falou um pouco sobre dom, sobre tudo, mas assim, é como a gente, voltando àquele irmão que veio na igreja, recebeu a bênção, pegou e foi embora, às vezes foi ingrato, como o senhor falou um pouco de ingratidão. Mas assim, a gente tem aqueles irmãos, às vezes, que tá na igreja orando, jejuando, faz campanha, vai no monte, e aí assim, eu vou trazer algo meu. Vamos dizer, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou servindo, eu estou fazendo o máximo possível. Aí eu venho, aquele irmão veio 2 domingos, 3 domingos. Deus, eu quero ganhar um carro 0. E aí o irmãozinho aqui com aquele carro fumando, velhinho, orando, jejuando, campanha. Aí, exemplo, esse irmão vai lá, consegue o carro 0 e o irmão que está aqui não consegue. Não é uma inveja, não é nada. Mas assim, um exemplo. Como lidar com esse tipo de frustração que o irmão fica? Porque às vezes o irmão chegou, ficou 3 semanas e já ganhou a bênção que ele tanto queria e o outro sonha com aquela bênção. O que o senhor me fala sobre isso? Eu penso assim, Mandelier, estrutura. Eu vejo pessoas que estão na igreja, eu entendo assim. O que você busca, Deus te revela. Eu conheço pessoas que só buscam material. Amém. E eu conheço pessoas que só buscam espiritual. Amém. A Bíblia diz em Pedro que nós temos que ser equilibrados. Crescer na graça e no conhecimento. Graça é poder, conhecimento é Bíblia. Agora tem pessoas que estão na igreja orando, buscando, pedindo, não flui. E o outro chega, eu conheço pessoas assim. Eu considero dizer que isso é um mistério da parte de Deus. Eu não consigo dizer que Deus gosta mais de você que de mim. Eu acho que é o jeito que chega. Meu ponto de vista. É o jeito que chega. Sim. É porque às vezes a gente tem essa. Ou estrutura também, né? Às vezes, não trazendo só para o lado financeiro, às vezes tem aquela varoa que está na igreja, que sonha com o varão e ora e pede e não aparece, aí vem a outra varoazinha, às vezes arruma um varão dentro da própria igreja e a varoa que está na igreja não consegue ver. Então, assim, é mais nesse sentido. Então, mas a varoa é o seguinte, nenhum canto da Bíblia fala que Deus prepara casamento. Fala do filho. Eliseu foi e falou assim, quando eu voltar, terá um filho. Agora, isso, casamento é química. A pessoa tem que arrumar um varão, tudinho, e... Assim, vou dizer, bateu a química, ora Deus confirma, tudinho, prepara e vai embora. E pegando um pouco o que o senhor falou sobre dons, pastor... Ixi, rapaz.
O senhor deu uma brecha. Senhor, isso aí vai longe, mano. Mas vamos lá. Meu Deus do céu. Isso vai Pastor, tem irmãos que, assim, não é evangélico, às vezes vem na igreja evangélica, enfim. E tem várias denominações de igrejas evangélicas, não só uma. E aí a gente vê que tem igrejas que debocham, tem igrejas que, assim, não digo debocha, mas tem coisas que acontecem. O irmão fica sapateando, o irmão fica falando em línguas. E às vezes tem pessoas que nunca entrou na igreja e se sente, às vezes, inferiorizadas porque chega e vê uma pessoa falando em línguas. E assim, a pessoa que fala em línguas, ela tem mais unção, ela tem mais poder, ela tem um dom, assim, profético. É o maior dos dons, vamos dizer assim, que é o que eu vejo sempre isso. A língua, a Bíblia diz que a língua é dos anjos. Quando você fala língua, é você e Deus. O que acontece? A língua, você não pode brincar. Tem pessoa que tem hábito. Coisinha falando língua estranha. Não é assim. Deus pode tomar um irmão em língua estranha e falar. Só quando fala mais em língua, Paulo escreveu. É para ter o discernimento. Você vê no culto uma língua estranha, mas peraí. Então, quando um fala, outro fala, tem que ter alguém interpretando. Por exemplo, eu só tomo a língua estranha, mas em certos lugares eu me controlo, porque a pessoa que está lá não tem estrutura. Então, eu tenho que ter um discernimento. Agora, tem pessoa que fala, mas qualquer jeito para lá e para cá, aí fica tipo, ninguém acredita. E eu já fui expulso de reunião de ministério, porque eu cheguei lá, eu vi obreiro brincando com língua estranha. Eu não concordo, porque são coisas celestial. Então, eu não concordo. Tipo assim, Deus quer te usar, mas usa pra valer uma vez no mês, do que ficar falando essas abobrinhas aí. É o que eu falo, falando essas visagens. O que é visagem? Toda hora tá vendo, toda hora tá vendo. É melhor Deus te usar uma vez no mês para falar, Deus foi Deus, do que falando visagem. Meu ponto de vista. Certo. E aí quando a gente fala sobre dons, falar em língua seria o menor dos dons? Olha, rapaz, isso aí é uma polêmica, hein? Uns falam que sim, outros que não. Mas eu acho que não. Mas se a gente trazer aqui, vamos aqui na mesa do homem que ora. O dom de cura é maior que o dom de línguas. Sim. Se a gente trazer aqui o dom da profecia, da visão, é maior que o dom de línguas. Mas de tudo profecia. Paulo falou assim, de tudo buscando a profecia. Uma profecia tem 3 coisas. Exortação, edificação e consolação. Ela exorta, conserta. Ela edifica, eu estou contigo. E depende da situação, eu vou te dar a vitória. Consolando. Se não tiver essas 3 coisas, não. E o profeta tem que ter vida com Deus. E qual dos dons de Deus o senhor tem? Ixi! Na verdade, é tudo emprestado. Eu não tenho nenhum, né? Mas, por graça de Deus, da palavra, do amor é o principal. E a revelação que Deus fala no meu coração. Mas de tudo é o amor. Porque eu tenho que ter amor, mano. Não adianta. Pastor, para quem está de casa, não conhece, não sabe muito do que a gente está falando. Como que funciona um dom de revelação? Qual que é esse mistério, vamos dizer assim? Porque muita gente às vezes acha que é charlatanismo. Não vamos ser, às vezes chega como o senhor falou, coloca na prateleira, se for de Deus, amém, se não for de Deus, amém também. E a gente sabe que tem pastores, não são todos, que às vezes pega como se fosse metralhadora, quer revelar para todo mundo e sendo que não tem, vamos dizer, a revelação. E tem pastores que assim, irmãos, antes de eu tocar nesse tema, eu vou trazer para mim rapidinho. Pastor Elias orou na sala da casa dos meus pais. Uma vez eu trabalhava, entregava remédio de bicicleta, passei na casa do meu pai para almoçar, ele orando. Ele fez uma oração só para vocês entenderem. Ele revelou um acidente. Na época, não vou mentir. Esse gordão não tá com nada não. Falei desse jeito, irmãos. Meu Deus. Passou uma semana, o que aconteceu? Quase morri. Passado mais um tempo, casei com a minha esposa, minha amada esposa, um beijo para ela que está em casa, Tatiane. Deus abençoe ela. Sou muito feliz, mas Mulher assim, abençoada mesmo. o que acontece? Ele foi lá e profetizou que a gente ia conquistar uma casa. Irmãos, nem pensava em comprar casa. E aí na nossa cabeça, assim, 10 mil reais compra uma casa, quando foi ver. E o agir de Deus, assim, foi sobrenatural. E a gente vê que as revelações todas que o pastor fez na minha vida, na minha família, sempre se realizou. Então, assim, a gente sempre quando tem uma revelação do pastor Elias, a gente dobra o joelho, pede direcionamento, jejua, porque a gente sabe que tem um propósito ali. Mas como que funciona isso, pastor? A revelação dada do Espírito Santo fora a palavra é normal. Por exemplo,
Eu estou no culto aqui, o dia que Deus quiser revelar, revela. O dia que não quiser, não tem problema. Não tem negócio, não, eu tenho que revelar. Não existe isso. Tem culto que eu estou aqui e Deus não fala nada para mim. Tem culto que eu falo, hoje eu vou usar você. Amém. Na revelação. Mas não é uma coisa sobrenatural, já está dentro de você. Não é uma voz que vem. Não. Dentro de você. Ele fala com você. Ó, aqui tem, por exemplo, no seu íntimo, aqui tem uma pessoa que está com problema assim, assim, assim. Aí você fala, mas tantas pessoas tem, Senhor. Aí ele fala, pode apontar que eu vou confirmar. Aí aponta a pessoa, ela vem e testifica. E para saber quando é Deus que usa, não é o profeta, e as pessoas testemunham dele. Não, Deus fala na boca dele. Por exemplo, você quer ver um exemplo claro? Quando o Paulo ficou cego, Deus revelou a rua direita para Ananias. Vai lá na rua direita, ele está lá. Deus revelou. Se eu for buscar na Bíblia pessoas sendo usadas por dons, tem um monte. Agora, o que tem muitas pessoas que viram emoção. Ele começa, tipo assim, o irmão faz, eu faço. Aqui não funciona isso. Não, o irmão eu também sou. Não é isso. Você tem que ser uma coisa de Deus. E o conselho que eu dou para quem é usado nessa área é o seguinte: uma vez no mês, mas ser Deus que fala um visagem. É meu ponto de vista. Tá, mas assim, pastor, o senhor falou, eu entendi. Mas tem revelação que, vamos dizer, como se eu fosse um pastor. Você que está precisando de uma porta de emprego, Deus manda dizer que vai abrir. Não. Digamos assim, que só para o senhor entender meu entendimento, essa revelação é jogada para o alto, provavelmente vai ter alguém na igreja precisando desse emprego. Eu acho que isso não é revelação, isso é uma direção espiritual ou uma voz profética. Eu posso convidar até 10 pessoas aqui, ó. Deus está curando aqui, eu estou lançando uma voz profética, quem crê está recebendo. Agora, quando é o profeta, não, ele chega e Deus fala para ele, está aqui a pessoa assim, assim, assim. Tá. Por exemplo, eu vou contar 2 experiências que eu tive nessa igreja que marcou eu, aqui. Nós fizemos um culto uma vez, muitos anos atrás. Quando eu subi aqui no altar, estava tendo culto, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, aqui tem uma mulher que tem um filho, fala no meu coração, tem um filho, e o Senhor manda falar para essa mulher, passar a mão em cima do guarda-roupa, porque ela vai ter uma surpresa. Eu trago a irmã aqui, teu testemunho. Aí, o culto funcionando, e o Senhor falando comigo, ela está aqui, meu servo, você não esquece de passar o que eu passo para você. Eu preciso dar um livramento. Falei, amém. Quando eu terminar, falou, aqui tem uma pessoa assim, 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 que tem um filho assim, assim, passa a mão em cima do seu guarda-roupa lá, quando você chegar na sua casa, que Deus vai te mostrar o que tem lá. A irmã saiu daqui, quando chegou lá, passou a mão, achou que não era de Deus. Ela ficou bem chorando. Agora, Deus deu uma direção. Por que Deus vai revelar uma pessoa para não dar uma direção, varão? E o dom não é para você, é para a pessoa. Por exemplo, um pé de manga, chupa manga, não chupa. Você tem um talento para a pessoa. E não existe chegar aqui, Senhor, me dá o dom de cura. Deus vai dar conforme a necessidade do povo lá. Ele não é assim trabalho. Senhor, eu quero dar o dom de maravilha. Deus vai dar conforme a necessidade da igreja e do povo. E o dia que Deus te usar para levantar um paralítico, vai fazer fila. Esse é o dom de maravilha. E nem é todos que tem. Eu já fui em trabalho que a pessoa está assim, ó, sentadinho, o pregador. Assim, às vezes dormindo. Mas quando Deus usa ele, acontece. Ele é normal. Agora, tem uns que a gente vê por aí, né, varão? Então, vamos dizer assim, o senhor meio que falou. Às vezes o dom, vamos dizer, do senhor já revelar, o senhor traz, às vezes não é nem na oração. Às vezes antes de começar o culto, Deus já falou com o senhor. Opa, pode entregar. Entendi. Então, irmãos, tá aí para vocês entenderem um pouco sobre dons. Mas não é todos cultos. Não é todos cultos. Outra situação que aconteceu aqui, que eu estava um dia no culto aqui, aí quando eu subi no altar, fiz uma oração para começar o culto, eu vi, no meio da igreja, a irmã cultuando, eu vi atrás dela que surgiu uma serpente na cabeça, falei assim, ó. Daqui eu vi lá, falei, meu Deus, estou vendo demais. Aí eu vendo, aí o senhor falou, até me arrepia, servo, tá aí. Eu falei assim, e agora, como é que eu vou falar isso para a irmã? Aí o senhor falou, ó, fala para ela vir para frente, ora para ela. Aí eu chamei a irmã na frente, passei, ouvi, quando não fala, aí repreendeu o mal. Depois ela testemunha, a serpente que eu vi era uma situação de uma pessoa próxima dela que deu um prejuízo muito grande para ela. Eu vi. Quando você ora, Delierta, e jejuma, você começa a ficar forte espiritualmente. Ó,
Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, pó, espírito, Jeová, alma, que é o perigo. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, encontrei descanso para a vossa alma. Jesus. Deixa eu explicar. O que você mais alimenta é o que procede. Se alimenta carne, é carne. Se é espírito, é espírito. Quando você ora e jejuma, você fica sensível à voz do Espírito. Deus começa a mostrar as coisas para você. Quando você tem um equilíbrio, é bênção. Só que tem coisas que Deus mostra para você na área espiritual que muitas pessoas não têm. E eu aconselho um pastor, um líder, ele tem que ser cheio do Espírito Santo até a tampa. Você quer ver? Quando Jesus foi expulsar os demônios lá com os discípulos, expulsou. Quem chegou a bater o martelo? Jesus. Então, a igreja, o líder tem que estar cheio do Espírito Santo. Antes de eu vir importar, eu venho para mim primeiro. Deixa eu falar para você. Quem é a ovelha mais importante nesse altar, nessa igreja para Deus, na sua opinião? Na igreja é o pastor. É o pastor. Quem que é a pessoa que tem que se alimentar mais de Deus primeiro? O pastor. Primeiro é nele para depois vir no rebanho. Aí. Agora, questão de revelação tem muitas coisas. Eu já recebi coisas, varão. Fui na partilha alimentar até hoje. Foi bom o senhor falar isso. Mudando um pouco, o senhor fala sobre as ovelhas, que o pastor é sempre o que, vamos dizer assim, é o primeiro a ser apedrejado. Sim. Pastor, por que a gente vê muito na mídia a sede da imprensa de quando é um erro de um pastor escancarar muito isso? O que o senhor acha que motiva as pessoas? Porque assim, tem várias pessoas que erram, tem várias pessoas que cometem pecado, mas parece que quando é um crente, é um pastor, faz questão de escancarar e o que o senhor pensa sobre isso? Eu penso duas coisas. Uma, que muitos não dão bom testemunho e não é o nosso amigo, né, Barão? Por exemplo, que lucro vai ter para uma mídia vir numa igreja, Deus curando câncer, paralítico andando, não tem mídia. Agora, falar de um pastor, o que mais dá? E tem alguns que não vigia, faz uns escândalos aí, a mídia cai em cima. Mas tem homens de Deus na terra. Eu te falo porque... E aí, pegando esse assunto de pastor, vamos entrar em mais um assunto polêmico. E os mais homens de Deus é desconhecido. Hoje, pessoal, eu estou tirando todas as dúvidas de vocês de casa. Não é ao vivo hoje, peço desculpa para vocês, mas a gente vai começar a gravar ao vivo. Como eu falei, ainda estamos engatinhando aqui nesse negócio de podcast, estamos aprendendo. Legal. Mas assim, a gente vai colocar ao vivo para você também fazer sua pergunta para o pastor. Mas uma pergunta que eu tenho, pastor. Hoje a gente vê muitos homens de fé caindo em depressão, caindo nesse abismo que, não só na igreja, abala, eu acho que toda a sociedade. Antigamente a gente não via tanto falar sobre doenças mentais, depressão, síndrome do pânico, enfim, várias dessas doenças, e a gente vê hoje líderes espirituais caindo. Não só pastores, a gente teve um exemplo também na Igreja Católica, o padre Marcelo Rossi, que sofreu com depressão, a gente teve grandes líderes também. O que o senhor pode falar, o que o senhor pensa sobre isso? O senhor tem alguma opinião sobre isso? Eu penso duas coisas, Mandelerto. O líder é um homem só. E certas lutas que trava na igreja, se você não tiver muito grato, você não tem estrutura. Primeiro ponto. E poucos são amigos. Vou dar um exemplo para você. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Jesus tinha 3 linhas de discípulos. Ele falava para 4 de um jeito, vamos dividir, né? Ele falava 12 menos 1, vou apanhar 11. Então ele falava para um público dos discípulos. Ele falava para 6 uma linguagem, né? E para 5 a linguagem, e tem um que é o João, aquele escolhido, ele falava separado. Jesus tinha 3 linguagens para o discípulo. O pastor tem que ter um amigo. Por exemplo, muitas vezes os pastores porque se fecham. Ele tem que ter um amigo. Por exemplo, eu tenho no ministério 2 pastores que é amigo meu. Nós trocamos conversa, nós bate papo, nós chega, conversa. A gente tem que trazer eles aqui, ó, para o pessoal conhecer. Esse aqui, pastor, não, vamos ser pastores, vamos ser amigo. Porque o pastor, muitos pastores são sozinhos. Ele não tem ninguém. Ele se acha que é sozinho, e não é super-homem, tem que ter amigo. O pastor, ele tem que ter uma pessoa para conversar, uma pessoa para, como assim,
ser amigo dele, conversar, se abrir, porque não sabe com ninguém, mano. Vamos dizer, o pastor é como se fosse um psicólogo. O próprio psicólogo, ele tem que ter um outro psicólogo, porque assim, ele absorve tanta coisa daquelas pessoas que passam na consulta, que ele tem que ter uma pessoa para dar um suporte para ele. Então, o pastor basicamente é isso. É tantas almas que vêm sedenta, pedir direcionamento, que vamos dizer, o pastor Elias entrega o máximo dele, mas o pastor Elias precisa ter um líder também para o pastor entregar para te ajudar. Por exemplo, você perguntasse bem agora, pastor Elias, muitos pastores não vão saber responder essa pergunta. Se Deus fechar o seu ministério agora, para onde você vai? Ah, não sei. Eu sei. Se Deus fechar meu ministério aqui agora, eu sei um pastor que eu vou lá e ele cuida de mim. Mas se pergunta para 10 pastores que têm ministério, se Deus fechar a sua igreja agora, ele fala, acabou, não sei para onde que eu vou, não sei para onde que eu tenho, porque a minha vida acabou. Eu não, se Deus fechar isso aqui agora, eu tenho um pastor que eu vou lá e congrego com ele, eu vou para o céu junto com ele. Que eu tenho pessoas, essas pessoas que têm que entender. E muitos pastores se fecham, ele não se abre, não conversa. Muitos pastores é desconfiado. Eu não desconfio de nada. Eu não tenho inveja de ninguém. Se Deus lhe der uma... Ei, essas coisas não. Agora tem pastor que tem ciúme, né, não, eu não tenho isso. Eu vejo assim, que o pastor tem que ser amigo das pessoas. Só que ele tem que entender que isso Deus me libertou. Que eu vou falar aqui, muitos pastores vai ver, vai ter que chorar. Que eu vou falar, eu tenho vontade de chorar. Deus me libertou disso. Porque eu era um pastor do povo e da Deus conosco. Já cheguei a ter mais de quase 10 igrejas com essa espalhada. Eu estava morrendo espiritualmente. Porque é tantos problemas, tantas coisas, e começou a me enfadar. E a pior coisa que tem na vida de uma pessoa é enfado. E aí eu fui orar ao Senhor na madrugada. Eu ouvi a voz do Senhor me dizer, filho, para você morar comigo, nem igreja assim precisa. Aí eu disse, Deus, me dá uma direção. Ele falou, vai tirando. Aí eu cheguei no pastor, tal, ó, te abençoo, com tudo. O outro, tal. Aí eu foquei nessa. Cheguei. Antes eu não ia, eu patinava, era que nem um trator. Era escada. Subia, certo? Eu estava morrendo espiritual, não estava orando mais, não estava jejuando mais, não estava buscando mais. E Satanás foi impregnando o meu coração. Uma coisa que ele põe na mente de muitos pastores, de achar que tem que ser grande. Não, você tem que achar de morar no céu. É isso que tem que ser. Não tem que ser grande, quem vai crescer é Deus. Conforme Deus vai dando. E aí eu fui desligando aqui, desligando ali, abençoando. Eu me lembro de um obreiro que falou assim, nossa pastor, você vai dar a igreja fechada. Mas nem mais se Deus me levar agora, eu vou levar a igreja no caixão? Não levo. E aí acontece, Deus me fez entender que eu faço para ele. Aí Deus me libertou do povo. Eu não sou Deus, eu sou um pastor de Jesus, nunca tive, eu sou pastor. E outra coisa também, para mim já terminar aqui, não vai longe, que vai dos 5, 6 horas. Fica à vontade, tem bala na agulha. Outra coisa, eu sou pastor, que tiver, sou pastor, Deus me escolheu. E outra coisa, eu sou de Jesus, meu coração não é do povo. Eu me preparo lá em casa para orar, ler na Bíblia, me preparo aqui em jejum, em oração. Se Deus mandar uma multidão, é a palavra. Se mandar 2, é a palavra, ou 3, é a palavra. Eu não morro por causa do povo. Antes eu morri. Ai, meu Deus, não. Tem as ovelhas que Deus confiou, eu ligo, pergunto, irmã, para não vir no culto ontem? Tudo bem, Deus abençoe meu dever. Mas eu não morro. Muitos pastores morrem. Ai, meu Deus, a irmã não veio. Não, eu não. Amém? É o Deus poderoso. Um dia eu levei um chicote aqui no altar, porque eu trouxe uma mensagem tão linda, e quando eu cheguei na igreja, tinha umas 10 pessoas. Eu falei, nossa, Senhor. Vou guardar para o próximo, deixa para cheio. Ele falou, não, prega. Aí eu preguei ela. E pastor, o senhor trouxe essa parte de igreja cheia e igreja vazia. E quando, assim, não tem uma mensagem? Já aconteceu com o senhor de estar vazio? De vir para o culto e assim, meu Deus, o que eu vou levar para a igreja? Hoje eu não tenho nada. Aí ele vai contar um. Às vezes Deus sabe, ó, dá o problema para fulano, que você não tem nada hoje. Aí eu falei, irmão, dá para você fazer uma palavra e traz que arrebenta. Porque aí Deus quiser ele hoje. Não é todo dia Deus quer te usar. Nós temos que aprender isso. Isso é importante, porque a gente acha que o pastor, assim, ele tem uma agendinha já preparada do mês, tudo. Tem dia que Deus não quer. Tem dia que ele fala, hoje meu céu, passa fulano e tal. E é uma outra coisa, uma outra dúvida. Assim, tem pessoas que cansam. Pastor, cansa? Cansa.
Tá, eu às vezes eu não vou mentir, irmãos. A gente tá no altar, a gente tá. Tem domingo que eu olho assim, eu falo, hoje eu não vou pra igreja, hoje eu vou pedir aquela pizza gostosa, aquela coca abençoada, hoje eu tô cansado. O pastor não tem esse direito. Tem. Sabe por que eu falo que eu canso? Porque eu já cheguei a pensar em domingo e falei, meu Deus, tanto lugar bonito para ir, já queria esse ponto aqui comigo. Aí tanto motiva, lugar, eu falei, meu Deus, um outro lado. No meio do mato, esse povo vir aqui, é porque te ama mesmo, Senhor. Eu aqui, pior que eu penso isso. E outra coisa, varão, eu venho porque Deus, tá? Existe assim, tem dia que é só, tem dia que eu acredito que o anjo do Senhor vai lá e muda eu atrás. Eu sou sincero. Não existe assim, pastor, mentira. Tem dia que não dá mesmo, tem dia que não é legal. Entendi. Aprendemos, nem todo dia é para pescar, o mar não tá para peixe. É assim que é a vida de um pastor. Não existe todo dia, não, varão. E os dias que eu não quero vir, é o dia que Deus derrama a glória dele. É incrível. É incrível. Então, ó, você que está em casa, o pastor é igual a gente. Tem aquele domingo do culto da família que ele olha para o céu e fala, ô Jeová, me dá coragem. E há uma diferença entre a ovelha e o pastor, porque a ovelha vem quer receber, e você tem de mim. Tem que trazer a bandeja. E aí? E a bandeja vai vazia. Exato. Como é que fica? Então você tem que buscar. Por exemplo, tem passagens bíblicas que eu começo a fazer uma mensagem na segunda-feira para terminar na sexta. Entendeu? Não é simplesmente chegar lá e ler a Bíblia, não. Tem que orar, tem que jejuar. Deus dá uma direção. E às vezes você prega uma mensagem, às vezes depois cabe pegar a mensagem no calor de Larina, que fala aquela mensagem, aquela unção, e você sai do altar dizendo, por que eu não fiz, pai? Por que eu não falei mais? Essa é uma guerra, em todos os pregadores tem isso aí. Por que eu não... Mas era aquilo. Eu aprendi que é aquilo que Deus queria para aquela noite. Então, quando você é ligado no Senhor, não se preocupa, Deus traz. Isso que o senhor falou é importante. Eu sempre fui uma pessoa que sempre falou bem no meio do público, nunca tive dificuldade, sou líder de pessoas, mas assim, às vezes quando eu subo no púlpito, eu tenho tudo na minha mente. O pastor, o irmão vai trazer uma palavra. Eu já jejuei, eu já orei, eu já meditei. Mas chega no púlpito, é diferente. Porque às vezes parece que Deus te acelera, às vezes parece que Deus começa a fazer você calma. Vai ali, vem aqui, vamos dizer assim, surfa na Bíblia, vai para lá, lê vários versículos. E é uma sensação estranha. Quando a gente está no púlpito, por mais que você assim se programe, porque eu não sou pastor, mas às vezes já tive oportunidades na igreja, a gente programa para trazer algo bom, algo de Deus. E assim, é estranho, é uma sensação que parece que você não tem o domínio sobre você. Quando você está na unção, é realmente o que o pastor falou. E às vezes, assim, você fala de coisas que você nem imagina de falar. Às vezes a gente pode trazer isso até para oração, o pastor pode falar. Quando você começa a estar bastante conectado com Deus, chega uma hora que você ora por coisas que você nem imagina que um dia você ia orar. Por exemplo, eu uma vez fui pregar numa igreja, e até o irmão testemunha isso aí. Aí quando eu cheguei na igreja para pregar, E quando eu cheguei na igreja para pregar, do nada, varão, do nada. E eu falei, Senhor, me usa como o Senhor usa segundo a sua vontade. Eu cheguei para pregar na igreja, quando eu pisei na igreja para pregar, eu passei pelo porteiro, vou indo pelo irmão, daqui a pouco eu cheguei perto do irmão, e o irmão veio me abraçar. Disse que ele veio me abraçar, o Senhor falou assim, bate na coluna dele. Falou, dentro de mim, falei, Senhor, não conheço o irmão. Eu peguei e falei, irmão, dá licença. Pum! O irmão foi curado. Aí, tá vendo? É bênção. Eu não vou fazer isso. Outra vez eu fui pregar lá num bairro aqui de São José dos Campos, esqueci o nome, lá pro lado do sertãozinho lá, e eu tá com a dor, dor no ouvido, que só Deus, um frio, fui pregar. Cheguei lá, varão. Aí eu, pastor Luiz, que prazer conhecer o senhor, os irmãos falam do irmão. Quando eu cheguei, eu passei pelo porteiro, o porteiro veio assim, puff, estralou, varão. Falei, meu Deus, experiência que eu tenho. Agora, nunca mais doeu meu ouvido. Aí pra você ver. Quando eu volto lá, eu já ponho nos dois ouvidos. Você tá entendendo? Já vai preparado. Então, Deus tem uns meios. E pastor, agora, antes da gente já caminhando aí para o final, eu acho que a ideia é isso, é o bate-papo. Eu vou fazer mais alguns episódios com o pastor. Quem tiver suas dúvidas, manda aí no chat aí, comenta aí, traz as suas perguntas. Que a gente vai gravar um na semana que vem. Ainda não vai ser ao vivo, mas a gente traz as perguntas para o pastor responder no culto, WhatsApp, a gente tem vários meios. Mas, pastor, eu vou trazer algumas coisas agora da pessoa não cristã, que às vezes tem uma visão,
tem um pensar sobre igreja, sobre religião, enfim. Pastor, eu assim, amo um cinema, gosto de assistir um filme, gosto de ver, vamos lá, Vingador, 007, vários tipos de filme, várias coisas, heróis. É pecado eu ir no cinema, pastor? Ou eu só tenho que ir para assistir filme de Moisés, de Noé, da Bíblia? Na verdade, tudo que você tem que ter o domínio. Eu não acho pecado no cinema assistir algo que... A palavra certa edifica, né? Que edifica você. Ele quando... A verdade é só uma peneira espiritual, né? Coisa que não edifica, eu não assisto. Mas assistir um filme, alguma coisa, eu não acho pecado não. Porque você fala assim, é pecado no cinema. Então você não pode andar de ônibus, você não pode ir no shopping, você não pode ir na lotérica. No boliche, eu posso? Ah, ali é de Deus. E eu vou no boliche? E aí, pastor, umas perguntas que às vezes o pessoal de casa tem dúvida. Eu, por exemplo, acompanho, quem me conhece sabe, sou corintiano, torço pro Corinthians. É pecado eu ir no estádio assistir um jogo de futebol? Eu não sou contra, não. Não. É porque, Varão, você tem que ter a sua fé com Deus, sua comunhão com Deus. Aí a pessoa fala assim, mas eu vou lá, vai ter palavra todo dia. A peneira que eu falei. Você não chama palavrão. Por exemplo, você vai lá, fez o gol. Oh, Jesus, glória a Deus. É outra coisa. Quer dizer que Jesus só salva nós aqui? Um jogador que joga bola, Deus pode salvar ele. O evangelho é para todos. A Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito de Deus. É para todos. É só eu? Não, Deus pode salvar lá. Mas agora essa dúvida, pastor, essa eu acho que... Eu não critico. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Gente, já que está nessas curiosidades, tem bastante irmãos aí em casa aí que tem curiosidade. Certo. O crente pode ir na praia? Não, eu não sou contra, não. Porque é aqui. Eu não sou contra. Tá. Deus criou tudo. E Jesus andou mais na praia que na cidade, no tempo dele. Lógico que era outro departamento, né? Tá, e assim, vamos dizer, eu sou um novo convertido ainda, eu me considero um novo convertido. Não tenho vício de bebidas, de cigarro, drogas, nem nada. Mas assim, o novo convertido que tem o vício, o senhor acredita, o que o senhor me fala sobre isso? Não, a primeira coisa que ele tem que fazer é aceitar Jesus e o Espírito Santo vai limpando ele. Através da palavra. A palavra é uma água que vai tirando, vai tirando. Então, quando, vamos dizer, a pessoa aceita Jesus, não necessariamente ela já vai ser liberta dos vícios, já vai estar, vamos dizer assim, purinha. Não. Eu costumo dizer, meu padrão, que chegou a 60%, Deus leva embora. Para não perder. Meu ponto de vista. Agora, é através da palavra. Vem para os cultos, vem na palavra, pedindo graça. O Espírito Santo vai concedendo graça. Ele vai se libertando, vai lendo a Bíblia e vai mudando. Se o Espírito Santo não converter o homem, ninguém converte o homem. Eu não tenho poder de mudar ninguém. Nem eu mudo eu. Bacana. Pessoal, ficamos aí quase 1 hora batendo um papo com esse profeta aqui. Aí. Com esse mensageiro amigo do Espírito Santo. E assim, pessoal, para você aí de casa, primeira coisa que eu quero pedir para você, deixa o joinha, dá o like, segue a nossa página, compartilha aí com o vizinho, com a vizinha, com a mãe, com o pai, com o periquito, com o papagaio. Assim, vamos pulverizar a mensagem, vamos pulverizar a história do pastor Elias. Esse primeiro episódio foi para a gente mostrar aqui, ó, o projeto A Mesa do Homem que Ora. E assim, a gente contar um pouquinho sobre o Elias. E assim, pastor, quem não conhece o Elias, tem um testemunho forte, né? Rapaz, o acidente, nossa, velho. Nem viu, era para estar mais, né, velho? Irmãos, eu tô aqui por causa dessa obra. No próximo episódio, ele vai contar para vocês sobre o acidente, testemunho. Nossa, e aí, eu vou dar só um spoilerzinho. A gente vê como que esse homem é usado por Deus. No momento do acidente dele, estava na cama, entrevado. Verdade. Meu pai foi para trazer conforto para ele e saiu de lá assim revigorado. E meu pai nem evangélico nem da casa e para você ver como é que mesmo numa cama Deus usou esse profeta. Então assim, é um testemunho forte, é um testemunho impactante. Para a gente encerrar, pastor, perguntinha, jogo rápido. Vou fazer umas perguntas para o senhor responde de bate pronto. Quem que o senhor queria ser da Bíblia? Tirando Jesus, lógico. Moisés. Por quê? Porque ele viu Deus face a face. Para o senhor, tirando Moisés, qual que é o outro grande personagem bíblico? Enoque. Por quê?
ele andou com Deus, foi embora. Pastor, se o senhor não fosse pastor, o senhor seria então jogador ou peão de rodeio? Eu não dei, nem voltaria mais assim. Pastor, se a Deus conosco não existisse, o que seria do Elias? Eu seria um membro de uma igreja ou um pastor em outro ministério, debaixo de uma autoridade, seguindo a Deus do mesmo jeito. Ser pastor é? Chamado. É uma vocação de Deus. Deus conosco está aqui para? Salvar almas. Pessoas que resgatar as almas. É isso aí, pessoal. Curta as nossas páginas, venha nos visitar. Quais os dias de culto? É segunda, das 8 às 9, por oração. Quarta-feira, escola bíblica, das 8 às 9. E domingo, das 7 às 19 horas, até às 8h30. Culto da família. Vem para cá, você é o nosso convidado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Quer deixar uma mensagem para o seu pessoal de casa? Fique à vontade. Jesus te ama e quer mudar a sua história. Obrigado.